executados e resolvidos, aconteceu de um único objeto repetir algumas vezes, 2 ou 3 vezes. O que acontece quando há mais de um objeto repetido? Por exemplo, observe essa questão. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra banana? Então, utilizando-se do mesmo expediente, do mesmo raciocínio, a questão toda, no primeiro momento, eu acredito que agora nós chegamos num ponto que é possível já sistematizar esse raciocínio. Primeiro nós contabilizamos os objetos como se fossem todos distintos. Então, na palavra banana nós temos 6 letras, 6 objetos. E tomando num primeiro momento, como se fossem 6 objetos distintos, mais uma vez, há um total de 720 anagramas. A questão aqui agora passa a ser determinar quantas vezes um mesmo anagrama aparece nessa contagem. Cada um dos anagramas que podem ser escritos, ele é contado quantas vezes dentro das 720 possibilidades. Então, tomando um desses anagramas como exemplo, eu vou escrever aqui a própria palavra banana. Esse mesmo anagrama vai aparecer todas as vezes que forem trocadas as letras A entre si e as letras N entre si. Então, como são 3 letras A1, A2 e A3, e 2 letras N, que eu vou tomar como N1 e N2, a mesma palavra banana vai aparecer toda vez que forem trocadas as 2 letras N entre si, ou as 3 letras A entre si. Bom, a pergunta então agora é: de quantas maneiras podemos ordenar A1, A2 e A3? E é claro que A1, A2 e A3 podem ser ordenados de 3 fatorial ou 6 formas diferentes. Mas observando que ainda, se as letras N também forem trocadas entre si, cria-se o mesmo anagrama. Então agora a pergunta é: de quantas formas pode-se ordenar os objetos N1 e N2? E a resposta para isso é 2 ou 2 fatorial. E observe que nós temos 6 maneiras de ordenar as letras A para cada uma das maneiras de ordenarmos as letras N. Então eu poderia escrever, por exemplo, A1, A2 e A3, colocando, observando que N aparece entre 2 letras A, então eu poderia escrever aqui N1 e N2. Mas para a mesma disposição das letras A1, A2 e A3, em vez de colocar N1 e N2, eu posso colocar N2 e N1. Ou seja, cada uma das 6 maneiras de ordenar as letras A, cada uma delas nos mostra 2 maneiras de ordenarmos as letras N. Então o total de maneiras de ordenarmos as letras A nas mesmas posições entre elas e as letras N nas mesmas posições entre elas será dado por 3 fatorial vezes 2 fatorial, ou seja, 6 vezes 2. Então a mesma palavra banana aparece 12 vezes, só essa palavra, dentro das 720 possibilidades. E qualquer outro anagrama que eu inventasse aqui, esse anagrama, qualquer um que fosse criado, ele seria contado 12 vezes dentro dos 720, ou seja, então esse valor 720, ele está superestimado, e mais, ele representa 12 vezes mais do que o valor real, uma vez que cada um dos anagramas está sendo contado 12 vezes. Então é claro que o total é um número 12 vezes maior do que esse 720. Aliás, o 720 corresponde a 12 vezes mais do que o valor real. Então, para chegarmos no resultado correto, basta pegar 720 e dividir por 12. O que, no cálculo do fatorial, nos mostra 6 fatorial, então, que é o total de anagramas, o total de permutações de 6 objetos distintos, dividido por 12, que chegamos a esse resultado de 12, fazendo 3 fatorial, que são as permutações entre as 3 letras A, vezes 2 fatorial, que são as permutações entre as letras N. E aí nós vamos encontrar 720 dividido por 12, ou seja,
há apenas 60 anagramas, um número muito menor do que 720, 60 anagramas possíveis de serem formados com as letras da palavra banana. Então vamos agora para o último exemplo, antes de generalizarmos, de criarmos uma espécie aí de uma fórmula para apresentar essa situação. Então observe o seguinte exercício. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra Itatiaia? Tomando por base então o exemplo anterior, para a palavra Itatiaia, uma palavra com 8 letras, há um total de 8 fatorial, o número de maneiras de ordenarmos estes 6 objetos, estes 8 objetos, as 8 letras, mas observando que a letra I aparece 3 vezes dentro desse grupo. Então o número total de anagramas não será dado por 8 fatorial, mas 8 fatorial dividido por 3 fatorial, que seriam as ordens possíveis entre as letras I, de quantas maneiras diferentes elas poderiam ser ordenadas, criando-se o mesmo anagrama. Ainda a letra T, que aparece 2 vezes, então vezes 2 fatorial, porque eu vou ter 2 ordens, 2 fatorial nos dá 2 possibilidades de ordens para as letras T, para cada uma das 6 maneiras de ordenarmos as letras I. Por isso a multiplicação. E ainda observando que a letra A também repete, e repete 3 vezes dentro desse grupo, então o número de maneiras de ordenarmos as letras A, então 3 fatorial, o que fecha a conta. Então o número de permutações que podem ser obtidos com as letras da palavra Itatiaia será dado por 8 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Então, estendendo este cálculo para não ter que chegar à conta de 8 fatorial, que vai dar mais de 40 mil, então é possível simplificar essa conta, uma vez que nós teremos, tanto no numerador quanto no denominador, apenas produtos. Então 8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 3 fatorial, já vou colocar o resultado 6, 2 fatorial 2 e 3 fatorial 6 de novo. Mais tarde, em algum vídeo posterior, eu vou mostrar uma maneira mais fácil, mais simplificada de efetuar essa conta. Mesmo ainda sem ter que fazer o cálculo de 8 fatorial, ainda é possível simplificar ainda mais este raciocínio que eu estou fazendo aqui. Mas por agora, vamos efetuar esse cálculo fazendo estas simplificações. Então simplificando 6 com 6, 6 com 6 aqui que é 3 vezes 2, e 2 com 4 que dá 2. Então chegamos à conta de 8 vezes 7, 56, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 56, ou seja, há 560 anagramas possíveis de serem formados com as letras da palavra Itatiaia. Então, generalizando este raciocínio, imaginemos um grupo com N objetos. E o número de maneiras de nós ordenarmos N objetos é dado por N fatorial. E vamos tomar aqui, para que seja criada uma fórmula, uma expressão que representa esse número de permutações, essa quantidade de permutações de N objetos. Vamos tomar a letra P como sendo a quantidade de permutações de N objetos. Então o número de permutações de N objetos é dado por N fatorial, desde que estes N objetos sejam distintos. Agora, o que acontece quando nós temos que ordenar N objetos e dentre estes N objetos, alguns objetos se repetem? Então o número de permutações de N objetos, quando algum desses N objetos se repete, digamos, num número alfa de vezes, eu vou colocar aqui em cima as repetições para algum dos objetos dentre os N objetos. Então o número de permutações que podem ser obtidas com N objetos e algum desses N objetos se repete um número alfa de vezes, então eu vou colocar aqui N fatorial, então nós devemos dividir por alfa fatorial. Se algum outro objeto repete o número beta de vezes dentro desse grupo, outro objeto se repete num número beta,
então a quantidade total deve ser dividida mais uma vez por beta fatorial. E assim por diante. Então se um outro objeto repete um número θ de vezes, então aqui embaixo vai aparecer θ fatorial. E assim por diante, mostrando então uma espécie de fórmula para se determinar o número de permutações entre os n objetos quando acontecer de alguns desses objetos se repetirem.